Você sabe que o Senhor Jesus Cristo, é um versículo bem conhecido, ele disse assim em certa ocasião: vocês vão conhecer a verdade e a verdade vos libertará. E tudo aquilo que o Senhor pronunciava, ele pronunciava dentro da verdade. Tudo que ele falava, ele pronunciava dentro da verdade e, consequentemente, ele muitas vezes quebrou muitos paradigmas. O que é um paradigma? É alguma coisa assim que tinha assim que era, aquilo era certo, aquilo era, né? E aí ele chega dizendo que aquilo lá não era certo, que aquilo lá não era verdade, né? E eu quero falar para os irmãos nesta noite a respeito de um paradigma que nosso Senhor Jesus Cristo quebrou. Um paradigma que ele quebrou. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas. Lucas, ele escrevia as coisas com muitos detalhes. E ele escreveu algo que está registrado aqui no livro que leva o nome dele, no capítulo de número 18, versículo de número 25. 18, 25. Já está aí no telão, né? Então você pode acompanhar o que está escrito ali no telão, né? Olha lá. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Impossível, né? Como é que um camelo vai passar pelo fundo de uma agulha? Não tem como. É impossível. É impossível. Consequentemente, o que ele está querendo dizer aqui vem através de um diálogo, de uma conversa que Jesus Cristo teve com um rapaz. Esse rapaz, ele era um menino assim, cuidadoso, porque ele mesmo falou para Jesus que ele era uma pessoa que guardava todos os mandamentos. O Senhor teve um diálogo com ele, porque mesmo ele falando que ele guardava todos os mandamentos, mesmo assim ele não sentia dentro do coração dele de que aquilo lhe dava a certeza, a convicção da vida eterna. Ora, como é que uma pessoa diz guardar todos os mandamentos e mesmo assim não ter convicção da vida eterna? Se a promessa lá no Velho Testamento era que o homem que conseguisse guardar todos os mandamentos viveria por eles. Quer dizer, teria aquilo que a Bíblia promete àqueles que conseguem guardar todos os mandamentos. Quantos de nós aqui guardamos todos os mandamentos? Você que está nos acompanhando aí, você guarda todos os mandamentos? Não tem condição de um homem guardar todos os mandamentos, a lei. Não tem como guardar. É impossível. Ora, então, Deus, ele me manda guardar uma coisa que ele sabe que eu não posso guardar. Por que ele faz isso então? Qual é o propósito dele em dizer assim: vocês vão viver se vocês guardarem todos os mandamentos? Se o próprio salmista disse, não existe um homem justo sequer. Se não existe um homem justo, quer dizer que todos são injustos. E como que uma pessoa injusta pode guardar uma lei que provém da boca de Deus? Se aquilo que veio da boca de Deus é santo, é justo, é irrepreensível. Como que pode? Como é que ele pode exigir isso das pessoas? Mas o que é que ele quis mostrar com isso? Ele quis mostrar com isso, irmãos, que não há condição alguma de homem algum viver guardando todos os mandamentos. Não tem como.
porque se ele assim o fizesse, ele seria salvo através dos méritos dele ter guardado os mandamentos. Consequentemente, não se precisaria de um Salvador. Então, os mandamentos vieram para mostrar para o homem: você não pode, não tem condições de guardar os mandamentos. Então, ele estava querendo dizer para o homem assim: você precisa de um Salvador. Isso é, você precisa de alguém que tenha condições de guardar os mandamentos. Ora, se o mandamento provém da boca de Deus, Deus mandou, ordenou aquilo. E ele, sabendo que o homem não podia guardar-se, porque aquilo era santo, é irrepreensível, somente uma pessoa santa e irrepreensível poderia guardar todos os mandamentos. E essa pessoa é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele disse: nenhum jota, nenhum tio será tirado da lei sem que tudo tenha o seu cumprimento. Então tudo isso ia se cumprir na vida de Cristo. Porque sem erro, sem falha e sem pecado, ele pôde então guardar a lei que não tinha erro, que não tinha falha, não tinha falta nenhuma. Por isso não se exige de nós hoje que venhamos a guardar os mandamentos. Exige de nós que nós aceitemos a Cristo como nosso Salvador, porque Ele guardou os mandamentos por nós. E nele, então, nós temos a salvação, porque Ele é o nosso Salvador. Ele guardou os mandamentos que eu não podia guardar. Então, eu aceitando como Salvador, eu vou ter justificativa nele, vou ser justo nele, que guardou os mandamentos para mim, por todos nós. Mas os judeus, eles tinham uma ideia, irmãos. Os judeus, eles tinham assim uma concepção, e que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio quebrando esses paradigmas, essas concepções erradas que eles tinham. Qual era a concepção errada que eles tinham? Para eles, para os judeus, uma pessoa rica era uma pessoa favorecida por Deus. Uma pessoa bem de vida era uma pessoa favorecida por Deus. Então eles pensavam assim: bem, se uma pessoa ela é favorecida por Deus aqui na terra, porque Deus lhe dá riqueza, isso quer dizer que nem todos os judeus eram ricos. Na verdade, Jesus Cristo disse para aquele povo anterior lá, disse: ó, os pobres vocês vão sempre ter com vocês. Então, né, o pobre em todos os países existe, em todos os locais, em todos os lugares existe. Mas eles tinham a concepção de que o rico era rico porque Deus o beneficiou. E se Deus o beneficiou aqui na terra, consequentemente ele já tinha um lugar no céu. Eles pensavam assim, eles imaginavam assim, até o dia em que o Senhor Jesus Cristo está no determinado local e chega esse garoto, esse jovem rico, e ele pergunta para o Senhor Jesus: qual é o bem que eu tenho que fazer para que eu possa ter a vida eterna? Então ele estava direcionando a palavra para o Senhor, pedindo uma orientação para o Senhor. Senhor, o que é que eu devo fazer para que eu tenha a vida eterna? Ele não estava preocupado em ter um Salvador, ele estava querendo guardar. E quando o Senhor dialoga com ele, conversa com ele, fala: você tem que guardar os mandamentos, tal. Ele disse: mas tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Mas não era verdade. Não era verdade. E nosso Senhor Jesus Cristo, pois ele aprova na hora em que ele confessou, na hora que ele dizia estar guardando os mandamentos, desde lá da sua... E o Senhor então disse para ele: você quer ser um homem perfeito? A lei é justa, santa e perfeita. Você quer ser um homem perfeito?
Então, faça o seguinte: vá, venda tudo que você tem, pegue a riqueza e distribua aos pobres. Vem e segue-me e você vai ter um tesouro nos céus. Ele disse que guardava todos os mandamentos. E o primeiro deles, qual é que é? Amar a Deus sobre todas as coisas, não é isso? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, o primeiro ele não guardava. E quando o Senhor disse isso para ele, e vejam bem, irmãos, ele guardava alguns mandamentos, mas a Bíblia fala que quem tropeça num mandamento, tropeça em todos. Tropeça em todos. Olha, não existe um homem perfeito que consiga guardar aquilo que Deus ordenou que se guardasse, para que o homem alcançasse a vida eterna. Não tem como. E como eu disse de princípio para vocês, o Senhor estava mostrando para eles que eles precisavam de um Salvador, alguém que guardasse a lei. E que nós viéssemos aceitar esse alguém como nosso Salvador, como aquele que guardou a lei por nós. Então, quando o Senhor fala isso para o jovem, olha, vá, vende. O jovem pensou, a Bíblia fala que o Senhor o amou. O Senhor o amou. Olha que coisa interessante, irmãos. O Senhor o amou. Mesmo o rapaz não aceitando o que o Senhor lhe disse, porque o rapaz ficou cabisbaixo, pensou muito bem e disse: espera aí, eu vou vender tudo que eu tenho, dar aos pobres, não vou não. Não vou seguir, nem vou seguir esse homem aí, não vou não. O que ele fez? Ele foi embora. A Bíblia fala que o Senhor o amou. O Senhor o amou porque o Senhor refletia em si aquilo que Deus fez em favor da humanidade, que Deus amou o mundo de tal maneira, todas as pessoas. É da vontade de Deus que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da salvação. Então Deus amou todos, indistintamente, até mesmo aquele que o rejeita. Deus amou. Até mesmo aquele que não quer nada com ele, Deus o amou. Até mesmo aquele que faz coisas horríveis, Deus o amou. Agora, irmãos, quando esse menino vai embora, os discípulos que estão ali com o Senhor Jesus Cristo, eles ficam com uma interrogação na mente: mas espera aí, que eu não estou entendendo a situação. Por que eles pensam assim? Porque para eles, o cara que era rico já era beneficiado por Deus. Consequentemente, ia ser beneficiado no céu também. Mas o Senhor quebra isso. O Senhor disse que não. E aí o Senhor diz para eles assim: ó, quão dificilmente entrará um rico no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quer dizer, é impossível. Não tem como. Que tamanho que tem que ser a agulha para um camelo passar por dentro dela? Não existe agulha desse tamanho, né? Não tem como. Não tem como. Então, o que está querendo dizer? Ele está querendo dizer que é impossível um rico alcançar o reino dos céus através da sua riqueza. Através da sua riqueza. É impossível. É impossível. Aí eles perguntam, eles falam assim: mas peraí então, mas quem é que vai poder ser salvo? Quem é que vai poder ter a salvação? Quem é que vai poder alcançar a salvação? O que o Senhor responde para eles? O que o Senhor diz para eles? Isso é impossível para o homem. A salvação é impossível. Seja rico, seja pobre, é impossível para o homem. O homem não consegue ser salvo através dos seus próprios méritos. Eu faço isso para ter um lugar no céu. Eu faço aquilo para ter um lugar no céu. Eu faço aquilo para ter... Não. Quem fez foi o Senhor Jesus Cristo. E Ele disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, se nós não tivermos um lugar reservado para nós no céu, através de Jesus, não será através das nossas condições, sejamos o que formos. Podemos ser
entenda o que eu vou dizer, a madre lá de Calcutá que fazia, não é pelo bem que é feito que você alcança a salvação, mas é por ter aceito o bem que Jesus Cristo fez por você, fez por mim, fez pela humanidade toda, porque tem muita gente que não tem condições de fazer nada por ninguém, nada. Tem pessoas que vivem de favores, então, consequentemente, essa pessoa não tem salvação, porque ela não tem como fazer nada por ninguém, ela só recebe favores dos outros. Não. A salvação é pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí, irmãos, os discípulos ficaram com essa coisa na cabeça. Mas eu quero contar para vocês uma situação onde o camelo passou pelo fundo de uma agulha. Lucas, isso aconteceu uns dias antes, mas Lucas, ele continua escrevendo e ele chega no capítulo 19 do seu livro, onde ele fala a respeito de um homem e começa dizendo assim que esse homem era muito rico. Ele era muito rico. Esse homem, ele era muito rico e ele fez igual esse jovem aí. Ele foi ver Jesus. Ele foi atrás de Jesus, mas ele não chegou até Jesus com a mesma pergunta que esse jovem fez: qual é o bem que eu tenho que fazer, o que está no meu alcance fazer? Eu quero ter um lugar no céu, mas eu quero merecer esse lugar no céu. Eu quero fazer alguma coisa para merecer o céu. Ele não é assim. Aliás, esse homem, ele não era um homem respeitado, muito embora sendo rico, ele não era um homem respeitado. Nosso Senhor Jesus Cristo entrando numa cidade chamada Jericó, e ao entrar nessa cidade chamada Jericó, uma multidão estava o acompanhando, e dessa multidão tem um homem que está querendo ver quem é Jesus, e não consegue ver. Não consegue ver. Por quê? Porque ninguém dava passagem para ele chegar até onde Jesus estava, porque ele não era benquisto no meio do povo. Ele não era aceito no meio do povo. Porque a maioria das pessoas que acompanhavam Jesus ali eram judeus. E a maioria era daquela cidade ali. E todos sabiam quem esse homem era. E ele era tido por um ladrão. Ele era um cobrador de impostos. Na verdade, ele era o chefe maior dos cobradores de impostos. E a Bíblia nos fala que ele era um homem muito rico e nos dá a entender que a riqueza que ele conseguiu foi através de falcatrua, através de cobrar impostos a mais do que era devido. E sabe, irmãos, esse homem vai atrás de Jesus. Quem é que conhece o coração das pessoas, não é? Quem é que conhece o coração? Às vezes você vê uma pessoa que parece ser uma pessoa tão gentil, tão boa, amável demais. E às vezes essa pessoa, ela tem o coração dela, que só Deus conhece, um coração que não está pronto para ter Jesus. É um coração que rejeita qualquer coisa, porque a pessoa, ela se firma nos seus bons costumes, ela se firma na sua própria moral, ela se firma no seu próprio ser. Aí você vê uma outra pessoa que você não dá esse cara não vale nada. Pelo amor de Deus, essa pessoa não vale o que come, né? E o coração daquela pessoa está sedenta por Deus, faz as coisas erradas, mas o coração dela está ardendo por Deus. Faz as coisas aí, mas a alma dela está sedenta, quer encontrar-se com Deus, faz as coisas erradas, dá cabeçada. Por isso, irmão,
A única pessoa que pode julgar as pessoas é o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque quando Ele olha para nós, Ele não está olhando a nossa aparência e nem aquilo que nós estamos fazendo ou não. Ele está olhando o nosso coração, Ele está lendo o nosso coração. E tem muitos corações que estão sedentos por Deus, fazem coisa errada, mas estão sedentos por Deus, por conhecer a Deus. E tem outros corações que não. São de boa conduta, mas não têm vontade nenhuma de conhecer a Deus. Não tem desejo nenhum de conhecer a Deus. Não tem desejo algum de conhecer o Senhor. Você poderia me falar assim, mas espera aí, se é assim, como é então que o Senhor salvou Cornélio? Ele era um homem que fazia esmolas, e ele, por causa das esmolas dele, ele foi ouvido pelo Senhor? Sim, porque o coração dele queria também alcançar a salvação. Desejoso de alcançar a salvação. Desejoso de encontrar a salvação. E, irmãos, esse homem que você já sabe o nome dele, né? Tal de Zaqueu. Vamos ler aqui o que a Bíblia fala a respeito dele. Jesus entrou em Jericó, atravessava a cidade. Havia ali um homem rico. O que ele era? O que Jesus falou lá? Que os ricos não? Quão difícil é, mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha. Mas vamos entender o seguinte. Quando ele fala que é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha, ele está se relacionando àquele rico que, através das suas riquezas, ele acha que ele vai alcançar os céus. Porque ele faz um benefício aqui, um benefício ali, outro benefício lá. Ele acha que por causa da riqueza dele, com que ele contribui com o Lions Club, contribui com... isso, contribui com aquilo outro, ele acha que por fazer isso, então por usar a sua riqueza para abençoar as pessoas, ele acha que isso vai lhe dar o mérito de ter a vida eterna. É mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha. Mas esse homem chamado Zaqueu, ele não estava firmado em suas riquezas e ele nem tampouco estava fazendo bem aqui, bem ali, bem acolá, para se firmar em benfeitorias ou em coisas benéficas que ele fazia para as pessoas. Não. Ele vai procurar Jesus porque ele estava com fome de conhecer o Senhor. Ele vai procurar Jesus porque ele estava com fome de conhecer ao Senhor. E eu quero que os irmãos entendam bem a minha colocação. Não é porque a pessoa tem riqueza também que ele vai para o inferno por causa da riqueza dele. É aqueles que confiam em suas riquezas mais do que no Senhor para ser seu Salvador. É esse tipo de pessoa. Porque Abraão, ele era um homem rico. Isaac era um homem rico. Jacó é um homem rico, José era um homem rico, Davi, ele era um homem rico. Tem tantos, não tinha ninguém mais rico do que Jó lá no Oriente, ninguém mais rico que ele. Mas a gente vê que essas pessoas não confiavam em suas riquezas. Tanto que quando Jó perdeu tudo, ele continuou confiando no Senhor ainda. Então, Zaqueu, irmãos, ele é o chefe dos publicanos. Está escrito aqui, né? Zaqueu, ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: irmão, o Senhor Jesus sabia por que Zaqueu estava pendurado naquela árvore?
O Senhor Jesus sabe as intenções do nosso coração. Sabe? O Senhor Jesus sabe as intenções dos nossos corações. Ele sabe, Ele conhece tudo, sabe tudo. Por isso, amado irmão, que a Bíblia nos chama para nós sermos bem transparentes diante do Senhor, bem claros diante do Senhor. Porque não vai haver nenhum tipo de desculpa diante dele, perante ele. Nenhum. A verdade, ela vai esmagar a mentira. A verdade vai arrepiar a mentira. Então, quando chegarmos diante do Senhor, Ele vai olhar o nosso coração, vai olhar toda a nossa vida, porque Ele tem essa capacidade, sabe por quê? Porque a Bíblia fala assim que todos os nossos dias estão escritos diante do Senhor. Ora, se todos os nossos dias estão escritos diante do Senhor, quer dizer que Ele sabe tudo a nosso respeito. Tudo. Ele sabe quando a gente não usa de sinceridade. Ele sabe quando a gente tem umas palavras assim meia... Ele sabe quando a gente tem alguma atitude errada. Ele sabe quando a gente falha. E Ele sabe tudo. Mas Ele nos alcança com a sua misericórdia, porque Ele diz assim, ó, aquele que confessa e abandona, alcança a misericórdia do Senhor. Mas aquele que encobre e não alcança a misericórdia, porque não confessa e não abandona. Se aquele que confessa e abandona alcança a misericórdia, consequentemente, aquele que não confessa e fica encobrindo, ele está encobrindo também, está rejeitando que a misericórdia do Senhor se manifeste na vida dele. E aí nós vemos então, o Senhor olha o cara de pendurado na árvore, ô Zaqueu, desce daí, ó. Hoje me convém pousar na tua casa. Sabe por quê? Porque eu estou vendo que você está aí em cima me procurando com o coração sincero. Você não está aí para se aparecer, não, para todo mundo ver você na árvore lá, e você ficar bonitinho, não. Você está aí, Zaqueu, porque você quer ter um contato comigo. Você está aí porque você quer conversar comigo. Você está aí porque o teu coração pediu para você estar aí, para me ver. Então hoje me convém pousar na tua casa. Amém? Hoje me convém pousar na tua casa. Hoje me convém te trazer e te dar salvação. Porque você está me procurando com sinceridade, porque você está me buscando com sinceridade. Então, hoje me convém a mim. Sou eu que te salvo, não é você que alcança sozinho a salvação, não. Eu que te salvo, diz o Senhor. Então ele fala, desce logo daí, rapaz, desce depressa daí. Desce depressa daí, porque hoje me convém. Imagina você, irmão, a alegria daquele homem. A Bíblia fala que ele desceu com tudo de lá. Desceu o mais rápido possível. Desceu, imagine a alegria daquele homem que era desprezado por todos os homens iguais a ele. Por que todos os homens iguais a ele? Porque não existe um justo sequer. Não existe. Aqueles que tentavam acusá-lo tinham seus erros, tinham suas falhas também. Então, quando o Senhor fala assim, é bom você olhar a vida dos outros com misericórdia, para que a misericórdia também te alcance. Não fica querendo olhar a vida dos outros como juiz e julgar as atitudes dos outros, porque você não é juiz de ninguém. Você não é juiz de ninguém, e ninguém te deu autoridade para você julgar quem quer que seja, não te deu autoridade. Olhe pela tua própria vida e deixa o Senhor tomar conta da vida dos outros.
Então, meus irmãos, olha aqui que eu disse de princípio, não existe um justo sequer. Então, não se ache mais justo do que o outro, pensando que você é digno de merecer a misericórdia do Senhor. Misericórdia não se merece. Misericórdia se manifesta em perdão sobre a nossa vida. Em arrependimento, quando nós nos arrependemos, aí a misericórdia se manifesta na nossa vida. Então, irmãos, olha só. Imagine você, Benedito, imagine você, imagine a gente no meio daquele povo lá, o Zaqueu aí, até parece que Jesus vai dar atenção para ele. Será que ele não se enxerga, não? Todo mundo sabe que ele mete a mão. Todo mundo sabe. Você acha que Jesus vai dar atenção para ele? Todos, talvez a maioria que estava ali com Jesus, pensasse assim. Mas, irmãos, não existe um justo sequer. Todos nós carecemos da misericórdia de Deus. Todos nós. Sabe, não existe pecadinho e pecadão. Pecado é um só. Pecado é a quebra da lei. É quebra do mandamento. Pecado é coisa que você bola para fazer, você imagina para fazer, você... Isso é pecado. Isso é pecado. Você se lembra lá daqueles homens que eram seríssimos, hein? Seríssimos. Sabe aquele crentão assim que passa perto dos outros, não olha nem na cara de ninguém? Que ele é o maior dos santarrões, ele é apto para julgar todo mundo. Julga todos os pastores, julga todas as denominações, julga todos os crentes, porque ele é altivo. Ele está num pedestal, ele se colocou, não foi ninguém que colocou ele lá, não. Ele se colocou acima de tudo e acima de todos. Ele é o melhor, ele é o maior, não é? Então, aqueles homens que tinham a religião, que se orgulhavam dela, porque era uma religião que, quanto mais julgo, melhor. Quanto mais duro, melhor. Sabe? Aquela coisa que quanto mais é melhor, é melhor. Aqueles homens assim, eles trouxeram uma mulher que foi pega no adultério lá. Opa, peraí. Olha aqui, senhor. O senhor está falando aí de misericórdia. Eu quero ver o que o senhor diz a respeito disso aqui agora. Olha que nós trouxemos para o senhor resolver. Essa mulher aqui foi pega no adultério. E a lei nos manda o quê? Que ela morra. Morra o quê? Apedrejada, não é isso que fala? Fala, e o senhor, que o senhor fala? Jesus, ele foi o único que guardou a lei. Todos os demais eram dignos de apedrejamento. Todos os demais. Todos os demais. Todos os demais eram dignos de serem apedrejados. Mas eles, as coisas deles não eram coisas assim que aparecia. Eram coisas ocultas, escondidas, que ninguém sabia, mas que o Senhor Jesus Cristo sabia. E o Senhor tratou aquela mulher com a força da lei, ou ele tratou aquela mulher com a misericórdia? Eu não vim para destruir as almas das pessoas, eu vim para salvá-las. Eu não vim para condenar, eu vim para resgatar, eu vim para perdoar, eu vim para livrar, eu vim para trazer a salvação, eu vim para trazer a paz, eu vim para trazer o perdão, eu não vim para trazer condenação. Aqueles homens, irmãos, estão loucos para vontade de matar uma mulher apedrejada. Aí eles ouvem o Senhor falar, mas espera aí uma coisa, ô Tião, você não tem pecado nenhum? Você é fariseu? Você não tem pecado nenhum? Porque você é da seita do fariseu, você acha que você não tem erro nenhum? Ô Santarrão, espera aí. Você acha que você não tem pecado nenhum? Você acha que você está apto para apedrejá-la? Pois bem, o primeiro de vocês que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Irmão,
É assim, às vezes acontece. A gente está sempre apto para apedrejar os outros, inventar calúnia dos outros. Você vê uma pessoa, às vezes, conversando com alguém, um homem conversando com uma mulher, você já põe a sua cabeça, ela já imagina 1000 coisas, porque a sua cabeça está suja. A sua cabeça está suja, os olhos estão sujos, já imagina 1000 coisas. Já imagina 1000 coisas. E o pior é que você, às vezes, fica falando para os outros ainda. Leva isso adiante para os outros. Mas qual é a prova que você tem? Você viu os dois no motel? Você viu os dois? Você viu? Não, não vi, só vi conversando. Mas que prova que você tem então? Então você é uma caluniadora, um caluniador. Você viu alguma coisa, uma conversa assim, e já foi. Então, irmãos, existia muita gente lá que queria acabar com Zaqueu, mas todos eles eram iguaizinhos, todos iguaizinhos, todos iguaizinhos. Só que aquilo que Zaqueu fazia, todo mundo sabia, e o que todo mundo fazia, ninguém sabia, só o Senhor. Só o Senhor. Então Jesus entra na casa de Zaqueu, Carlão? Entra na casa de Zaqueu, a Bíblia nos fala que Zaqueu recebeu Jesus com maior alegria, não foi assim? Vem cá comigo. Ele vai lá na casa lá do fariseu, não vai? Vai lá, não vai? Quando ele está lá na casa do fariseu, chega aquela mulher atrás dele chorando e banhando os pés dele com lágrima. O Simão falou: se esse homem fosse profeta, bem saberia quem está ali tocando, porque ela é uma pecadora. Irmãos, Deus nos guarde, que Deus nos proteja, que o Senhor guarde a nossa vida, que o Senhor guarde os nossos olhos, e que o Senhor principalmente guarde a nossa língua. A nossa língua. Porque às vezes a nossa língua é um veneno mortífero. É apta para destruir personalidade, é apta para destruir pessoas. É apta para trazer coisas horríveis sobre as pessoas, sem ter prova de absolutamente nada e sem saber de nada, na verdade, só de olhar, como se fosse Deus. Olhei, imaginei, julguei, condenei. Olhei, pensei, já imaginei, já julguei e já condenei. Irmão, você tem uma ideia? Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, sabe o povo que estava junto dele, sabe que falou para os discípulos? Como é que pode o seu mestre entrar ali na casa do... todo mundo sabe que o cara é um pecador. Como é que o seu mestre entra lá assim? Aí Jesus: conhecereis a verdade vos libertará. Jesus diz o seguinte: espera aí, quem é que necessita de médico? Eu não vim chamar nenhum justo ao arrependimento. Eu vim chamar justamente os pecadores. E eu não posso chamar os pecadores estando longe dele, distante dele. Eu tenho que estar perto deles. Eu tenho que falar com eles. Eu tenho que comunicar com eles. Eu tenho que anunciar a eles. Eu tenho que dizer para eles que aonde abundou o pecado, superabunda a graça. É isso que eu tenho que dizer. Aí Jesus entra lá, irmão, conversa com Zaqueu. Aí Zaqueu toma uma decisão. Ele era rico, mas ele não se justificou nas suas riquezas para ter um lugar no céu. Ele falou: Senhor, eu me arrependo. Olha, se em alguma coisa eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais.
e eu vou pegar metade dos meus bens e vou dar para os pobres. Ele não era rico, mas ele não foi salvo querendo ser salvo pelos seus méritos, por causa da sua riqueza. Ao contrário, ele distribuiu a sua riqueza, aquilo que Jesus mandou o jovem fazer. Sabe aquele jovenzinho que Jesus mandou fazer isso? Zaqueu fez sem o Senhor exigir. Amém, irmão? Ó, guarda teu coração, guarda teu pensamento, guarda seus olhos, guarda o teu ouvido e principalmente guarda isso aqui, ó. Guarda, não põe para fora não, guarda. Quando você abrir a boca, vigia esse trem aí, porque esse trem é duro, né? Esse trem é bravo. Ele destrói reputações. Sabe? É bravo. Amém? Glória a Deus. Jesus disse para Zaqueu: hoje veio salvação nessa casa. Amém? Porque esse também era um filho de Abraão. Esse é um filho na fé também. Glória a Deus. Então, amado, ninguém se justifica por absolutamente nada que tenha feito. Nós somos justificados naquilo que Cristo fez, tendo-o, recebendo-o como nosso Senhor e como nosso Salvador.